Olá, pessoal. Esse é o BetaCast, o seu podcast sobre transformação digital das cidades, inovação e tudo aquilo que envolve a gestão pública brasileira. Eu sou a Clara Fernandes, sou jornalista e também analista de marketing da Beta. Hoje eu tenho o prazer de receber o Marco Antônio Alves Valente, ele que é contador de Braço do Trombudo. Marco, muito prazer te receber aqui hoje, é uma honra, né, estar aqui com a gente no BetaCast. Olá, boa tarde a todos que vão assistir, né? E eu agradeço o convite de vocês para estar participando nessa conversa com vocês. Certo. Marco, conta pra gente, você como contador, né, lá da prefeitura, quais são os teus principais, os teus maiores desafios, assim, no teu dia a dia? Hoje a gente falando na era do digital, realmente a implantação, né, da parte contábil hoje, tirar ela do papel. Então são desafios que a gente está enfrentando, né? Buscando sempre junto à Beta, junto ao pessoal do corpo técnico de vocês, para que a gente entenda melhor o procedimento e que a gente consiga ter um êxito nesse momento, né? Tirar realmente a prefeitura de Braço Trombudo do papel e colocar ela na era totalmente digital, né? Faz quanto tempo que tu trabalha lá ou tá nessa área, assim, como contador? Tenho 6 anos já trabalhando lá à frente da prefeitura, né? A gente já passou num processo de migração com a Beta, tirando o primeiro sistema de vocês, que era o desktop, pro cloud, né? Hoje todas as nossas ferramentas são cloud, na nuvem, né? Que a gente chama hoje. Então, estou 6 anos e estamos trabalhando lá para melhorar cada dia mais. Com certeza. E o Marco, me conta, como é que tu avalia, assim, esse processo, né, da transformação digital mesmo, né, das coisas saindo que era do papel, indo para o online, para a nuvem, como é que tu vê, assim, a adaptação dos servidores, também dos próprios cidadãos, né, recebendo esse tipo de serviço? O primeiro passo é a gente tentar tirar tudo isso de um sistema que era um pouco mais frágil, questão de configurações e tudo mais, um pouco mais técnico. E aí, passando para o sistema de nuvem, a gente tem hoje diversas situações que a gente pode ofertar na parte do servidor, agilidade, né? Agilidade, praticidade, para que a gente consiga conversar e atender. Da parte contábil, basicamente, é a gente pagar antes o nosso fornecedor, é a gente pagar antes uma folha de pagamento, fazer com êxito, fazer com confiança, dentro tudo da legalidade, né, prevista. As prestações de contas, né? Antigamente a gente fazia do sistema, pegava os relatórios e montava em planilhas. Hoje ele é todo automatizado, então basicamente dá um clique, a gente já tem essa prestação de contas feita e aí dali para frente a coisa só vai melhorando, né? A gente está implantando muitas coisas novas, mas é um passinho de cada vez e a gente vai conseguir atender melhor. E como tu falou, né, é um clique e a gente já tem acesso a muitas informações, né? Dia desses eu tive o prazer de entrevistar um servidor que ele falou assim, só não vê quem não quer, porque a informação tá ali. E me conta um pouco sobre o Portal da Transparência, o que tem trazido para vocês, né, como município, por que isso é importante, né, para um município ter as suas contas de forma transparente para a população, também para os órgãos, né, responsáveis. Se eu não estou enganado, foi em 2021, 2022 que a gente fez toda a migração do sistema e a gente observou que a gente precisaria melhorar o nosso portal de transparência. Buscando a Beta, a gente encontrou um novo portal de vocês, o portal Cloud também de vocês, onde a gente visualizou, além daquelas exigências legais pela Constituição, pela LRF, dentro da parte contábil, a parte tributária, a parte de RH, para que a gente evoluísse, essa informação não fique omissa. Então, a gente trabalhou duramente com a Beta para que o nosso cidadão, qualquer dúvida que ele tivesse, ele buscasse o portal da transparência. Lógico, esse processo também vai do município chegar com a informação para o cidadão. E aí, com essa alteração do portal da transparência, hoje a gente consegue ter um mapa de obras onde o nosso cidadão visualiza todas as obras do município, em que momento que ela está sendo executada, se ela está paralisada, se ela não está, a imagem inicial da obra, como ela estava, como ela foi seguindo até os percentuais de execução dela, os pagamentos, se houve aditivos, se não houve, uma facilidade muito grande, né? Lógico, nós estamos falando com pessoas que estão dentro do meio digital, mas nós temos a comunidade mais carente que a gente acaba tendo essa dificuldade de levar essa informação. Então é um trabalho que o município também vem fazendo junto para que a gente consiga divulgar ainda mais o portal de transparência, para que a pessoa busque. E a informação hoje está simples. Inclusive estamos buscando, junto com a Beta, uma melhor avaliação junto no Tribunal de Contas, a Tricom, o Ministério Público,
que vai sair agora, se eu não tenho nada, esse mês ou mês que vem, se eu não tenho nada, a avaliação. E vamos tentar buscar uma nota melhor ainda para o nosso portal de transparência. E Marco, tu já me deu alguns exemplos, né? Mas eu queria explorar um pouquinho mais sobre isso. Algum processo que antes vocês faziam, por exemplo, Clara, antes a gente levava tantas horas para fazer isso e hoje eu levo tantos minutos, são poucos cliques, enfim. Algum processo de vocês que melhorou com a tecnologia? Primeiro de tudo, o que eu posso falar hoje, a parte mais pesada nossa é o Esfinge, prestação de contas, que antigamente era bimestral, a gente levava um tempo gigante, sei lá, tinha uns 30 dias posterior ao mês, né? Levava aí questão de várias horas. Encerramento de ano, eu levei chegar mais de 12 horas entre abrir exercício, fechar exercício, tentar fechar as contas, as correções que o Tribunal de Contas nos exigem através das cons. E hoje não. Hoje eu vim para o Comac, inclusive, com o Esfinge referente ao mês de outubro já encerrado. Ou seja, no dia 5 a gente encerrou. Mês passado, pelo ranking do Tribunal de Contas, nosso município ficou em 16º no envio das informações ao Tribunal de Contas. Então, isso eu tô levando meia hora, talvez. Não sei se eu levo isso para fazer esses envios, né? O Esfinge é o mais bruto de todos, o mais desafiador de todos. Então, esse é um exemplo que melhorou muito para nós, né? E falando de desafio, Marco, me conta. Eu não sei o cenário, né, da tua cidade. Não sei se foram reeleitos, né, se vai ser uma nova gestão. Mas, assim, como que é esse processo de transição de governo? O que vocês aguardam aí para esse novo momento, né, do município? No nosso caso, o gestor vai mudar, né, a sigla partidária muda também. Então, vamos encontrar desafios, porque o prefeito que vai assumir, ele vai ter grandes desafios para conhecer todas as pastas, primeiro saber a forma dos recursos orçamentários que ele tem, a quantidade de recursos orçamentários que ele tem, financeiros, inclusive, para tomada de decisões. E com isso a gente vai ter a ferramenta aberta, né, que parte tributária, RH, planejamento, enfim, toda a gama de estrutura que a gente tem contratada com a aberta, a gente vai estar disponibilizando para o prefeito para que ele se inteira, tenha um conhecimento maior do município, né, de uma forma mais prática e menos dolorosa. Porque a gestão anterior ficou 8 anos, então quando você assume um novo ciclo, depois de 8 anos, tem algumas mudanças significativas e que o prefeito precisa compreender, precisa entender. Nova lei de licitação, não precisamos falar muito, vamos ter o Código Tributário, então vamos ter alguns desafios junto com a nova gestão, sim. Mas acredito que estamos preparados para auxiliá-los. Com certeza. Marco, para a gente encerrar aqui a nossa conversa, eu queria que tu me falasse assim, quando tu pensa em uma gestão pública ideal, o que ela precisa ter? A gestão pública ideal, no meu ponto de vista, ela tem que entender que a comunidade precisa ser atendida pelas políticas públicas, desde uma saúde bem preparada, uma educação com qualidade, com um ensino de qualidade, e aí também a gente fala do meu caso, que é a parte administrativa, onde a gente precisa ter gestores com conhecimento para que entenda as dificuldades aonde a gente está encontrando na parte de arrecadação, na parte de pagamentos, para que a gente dê uma agilidade maior para o município. Então, esse é o meu ponto de vista, né? Fazer a política pública acontecer. Esse é o grande desafio. É o que eu imaginaria como um cenário ideal. Fazer política pública, atender bem a comunidade, sem deixar olhar o próprio poder, né? Que é o executivo, o legislativo. Eu acho que é primordial isso. Marco, muito obrigada pela tua disponibilidade de estar aqui com a gente no BetaCast. Te agradeço mais uma vez. Ok, obrigado. Obrigado pelo convite. Gente, hoje nós recebemos o Marco Antônio Alves Valente, ele que é contador de braço do Trombudo, e bateu um papo aí com a gente sobre gestão pública lá na cidade dele. E nós ficamos por aqui, esse foi mais um episódio do BetaCast e seguimos revelando o potencial expansivo das cidades e pessoas. Até a próxima!